paz do Senhor, bom dia a todos. Estamos aqui para trazer uma palavra no dia 13 de janeiro, né? E a palavra que eu trago é o Salmos número 13. A palavra do Senhor tem como tema: Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. A palavra do Senhor, nesta manhã, e nos diz aqui, que o salmista Davi, ele enfrentava um momento muito difícil, um momento de tristeza, um momento de dificuldade, um momento de medo, um momento em que ele questionava o Senhor, um momento em que ele fazia várias repetições. A gente vê aqui que ele diz, até quando te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então aqui a gente vê que Davi, ele faz a repetições do até quando, de um questionamento. Ele questiona o Senhor, e muitas das vezes esse questionamento, ele gera em nós um pensar de ser uma rebeldia quando a gente questiona o Senhor, mas aqui o salmista Davi, ele em nenhum momento ele está em rebeldia, em nenhum momento ele está aqui a confrontar o Senhor. Ao contrário, quando ele questiona até quando, ele faz a pergunta, ele está aqui levantando um clamor ao Senhor, porque ele ali estava diante do silêncio do Senhor. Ele estava a clamar, ele estava a viver momentos difíceis, mas ele não ouvia a voz do Senhor. E esse problema que ele vivia não era um problema de hoje, aconteceu hoje, porque aqui ele diz aqui: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Cada dia. Então esse problema de Davi era um problema que já era constante, um problema de tristeza que vinha ali aflorando sobre a vida dele, um momento de depressão, um momento de ansiedade. Talvez você esteja vivendo esse momento agora, um momento de questionamento, um momento em que você está vivendo faz algum tempo uma situação e onde no qual você clama, onde no qual você está a questionar ao Senhor, Senhor, até quando eu vou viver dessa forma? Até quando o Senhor não vai estar agindo, Então, diante dessa situação, eu quero te dizer que nesse silêncio, que você acha que o Senhor não está te dando uma resposta, eu quero te dizer que mesmo diante desse silêncio, o Senhor, ele está agindo. Porque o Senhor, ele tem o seu tempo, o tempo dele não é o nosso, ele age conforme o seu querer. E ele quer que nós sejamos apenas persistentes, que nós sejamos apenas resilientes, que nós sejamos apenas verdadeiros diante dele. Aqui o salmista Davi, ele estava sendo verdadeiro, ele estava aqui a perguntar ao Senhor, a questionar ao Senhor: até quando
te esquecerás de mim, Senhor. Né? Ele estava diante de situações em que ele via os seus adversários vencendo as lutas, né? Os seus adversários ali crescendo, né? E ele se enfraquecendo, né? E aí então ele questionava, né? Senhor, até quando que o Senhor vai permitir que os meus adversários, né, venham estar contra mim, que os meus adversários venham, né, a estar a me vencer, né, a esperar a minha queda. Né? Mas aqui uma coisa que me chama muito a atenção nesse salmo é que a preocupação de Davi não era que os inimigos dele pudessem vencer ele, não é que ele pudesse ser derrotado, mas a preocupação de Davi aqui era com o silêncio do Senhor. E eu quero te dizer, né? Ouça a voz do Senhor, clame a Ele, busque a Ele, não desista, né? Meio em meios a repetições, não desista, né, de clamar, né? Não deixe que os seus problemas, não deixe que as situações difíceis, né, venha tirar a sua fé, né, venha tirar essa convicção, né, de que você é ouvido sim pelo Senhor, né? Que o Senhor, sim, Ele ouve o teu clamor, Ele se importa com você, né? Davi, ele aqui, no versículo 3, ele diz: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, né? Ele queria ali, por um momento, né? Ele pede ali que o Senhor atenta em mim, ou seja, contempla em mim, Senhor, né? A tua presença, contempla em mim, Senhor, amado Deus, né? A tua face sobre a minha vida, né? Ali ele ansiava, né, pela a presença do Senhor, né? E Davi aqui, né, ele pede, né, por isso que ele diz, atenta-me, ele diz, ouve-me, Senhor, né? O Senhor ouvir, porque o Senhor ao ouvir ele, né, o Senhor falaria com ele, e aí ele, no caso, seria encorajado pelo Senhor, né? Eu não sei quem tem te encorajado, né? Mas eu quero te dizer que o teu encorajamento venha do Senhor. Espera no Senhor, né, que Ele venha te encorajar, que Ele venha te fortalecer, que Ele venha fazer com que você vença esses momentos difíceis, né, esperando nele, confiando nele. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, né? Ele diz assim, ilumina os meus olhos, né? Aqui Davi estava pedindo vida para os seus olhos, né? Aqui ele estava pedindo um brilho, né, da vida nos seus olhos, para que ele não morresse ali na escuridão. Né? Porque, amados, quando nós estamos diante dos problemas, quando estamos diante de dificuldades, né, onde no qual nós não podemos fazer nada, nós ficamos nessa dependência do Senhor. Muitas das vezes o inimigo vem, né, lança uma escuridão sobre os nossos olhos, onde a gente não vê a saída. Mas eu quero te dizer que a saída dos nossos problemas é clamar ao Senhor, é confiar ao Senhor, né? Quando o salmista Davi, ele se dá por conta, né, de tudo que Deus fez para ele, ele dá um salto, ele sai, né, da tristeza, ele vai para a alegria, né? Ele diz então, né, ele diz assim, Senhor, mas eu confio em Ti, eu confio na Tua benignidade, né? Ele diz, né, eu confio na Tua salvação, né? Eu confio, Senhor, no Senhor, o meu coração se alegrará, né? Davi aqui deu um salto de um momento em que ele estava, né, em tristeza, ali todo achando que não tinha saída,
né? Mas o que o Senhor, o Espírito Santo trouxe em memória a ele, né? De tudo aquilo, né, que o Senhor tinha feito a ele, né? E ele então ele reconheceu que ele confiava no Senhor, e aí ele resolveu o que? Ele resolveu cantar, ele resolveu louvar ao Senhor, né? Por tudo aquilo que o Senhor já tinha feito, né? Então, mesmo diante das lutas, mesmo diante da dificuldade, eu quero te dizer, cante ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor, né? Ele está em silêncio, mas Ele está te ouvindo. Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando, né, em prol desse momento, em prol dessa dificuldade, em prol dessa situação. O Senhor, Ele está assentado ao seu trono, né, e vendo a minha causa, a sua causa, defendendo o seu povo, né? E eu quero te encorajar, né, nesta manhã, né, em dizer que através dessa dor que você está passando, né, leve ela para você adorar. Leve-se essa situação e adore ao Senhor. Clame ao Senhor, né? Clame a Ele por essa situação. Não é fácil, né? Mas adore ao Senhor em meio às lutas, né? A inquietação de Davi acabou, né? Quando ele realmente resolveu, né, confiar no Senhor, resolveu lembrar de tudo que Deus já tinha feito na vida dele, as batalhas que ele já tinha vencido, né, as vitórias, né, os livramentos que o Senhor já tinha dado com ele para com as perseguições de Davi, de Saul, né, para com a vida dele, né. Então, quando ele se lembrou de todos esses benefícios, todo esse amor e cuidado que Deus tinha feito com ele, né, ele então ali, né, declarou: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, confio na Tua salvação. Né? Ele disse: Senhor, meu coração se alegrará e eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, né? Pode parecer que o Senhor está em silêncio, mas eu quero te dizer que Deus continua a agir. Não desista, né? Continue, persevere, né? Coloque a sua vida diante do Senhor, né? Aceite o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida a Ele, né? E o mais Ele fará. Ele mudará, né, toda essa situação. Eu quero te dizer, né, que diante de todas essas perguntas, de todos esses questionamentos que nós fazemos, né, que é o até quando, né, até quando? Eu quero te dizer que Deus, Ele não esqueceu de você e jamais Ele vai esquecer. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E eu quero deixar aqui, né? Espera no Senhor. Né? A dor, ela não é eterna, mas a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre, ela é eterna em nossas vidas. Amém? Tenha um bom dia, né? Que o nosso Deus possa nos abençoar, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas para todos sempre. Amém.